Olá pessoas, tudo bem? Então nesse vídeo número 2 da lógica simbólica eu vou trabalhar diretamente com as tabelas verdade, já de uma maneira bem rápida, apenas tratar da construção dessas tabelas e daí sim já utilizá-la em alguns exemplos, utilizar essas tabelas em alguns exemplos de exercícios, ok? Preste bastante atenção e procure treinar, fazer esses exercícios à parte para realmente fixar o modo de se trabalhar com as tabelas, ok? Então vamos lá. Então, apenas para retomar os símbolos lógicos dos conectivos, então a negação, nós vamos utilizar esse símbolo, a conjunção, este símbolo, a disjunção, este símbolo, a disjunção exclusiva, esse símbolo, a condicional, que implica condição. Nós vamos colocar este símbolo, essa condicional é a implicação. Deixa eu só colocar aqui embaixo porque é a mesma coisa. Implicação. Uma coisa implica outra. E a equivalência, vamos usar este símbolo com a flechinha para os dois lados. Lembrando também que negação é o não, a conjunção é o e, a disjunção é o ou, a disjunção exclusiva é ou uma coisa ou outra, a condicional é se, então, se uma coisa, então outra. E a equivalência é o equivale. P equivale aqui. É essa a ideia. Então vamos lá, começando com a negação. Uma proposição só pode ter dois valores, ou é verdadeiro ou é falso. Então a proposição P, Leonardo come pão. E a preposição não P, não é verdade que Leonardo come pão. Se P é verdadeiro, o não P vai ser sempre falso. Se P é falso, o não P é sempre verdadeiro. Então, quando eu tenho a negação, basta trocar os valores da proposição. Ok? Se uma proposição é verdadeira, quando eu coloco o não na frente, ela se torna falsa. Quando uma proposição é falsa, eu coloco o não na frente, ela se torna verdadeira. Esse é bem simples, não é? Vamos prosseguindo. O próximo é a conjunção, que é o e, não é? Que é este símbolozinho aqui, o ponto. Eu vou chamar de P a proposição Caroline compra um tênis. Vou chamar de Q a proposição Caroline toma sorvete. E quando eu junto as duas informações e digo Caroline compra um tênis e toma sorvete, eu estou unindo os dois conteúdos. Quando que esta frase inteira vai ser verdadeira? Quando as duas informações forem verdadeiras. Então, na primeira linha aqui, olha só, quando P é verdade e Q é verdade, essa proposição aqui vai ser verdade também. Só neste caso. Então, na conjunção, só quando as duas proposições forem verdadeiras, ou se forem três, quando todas as proposições forem verdadeiras, é que o resultado vai ser verdadeiro. Os demais, sempre falso. Ok? Essa é a tabela da conjunção. Isso não muda, é sempre. Conjunção só é verdadeira quando todas as proposições da linha forem verdadeiras. Se aparecer algum falso em algum lugar, a conjunção já não é verdadeira mais. Ok? A disjunção. Eu afirmo, Priscila bebe refrigerante. Chamo isso de quê? Eu afirmo, Priscila bebe suco. Chamo isso de quê? E afirmo, Priscila bebe refrigerante ou suco. Simbolizo P ou Q. Eu quero saber as possibilidades de verdade dessa proposição, P ou Q. Então, o início da tabela eu vou fazer do modo como eu ensinei no primeiro vídeo. Tenho duas proposições atômicas, então eu tenho 4 linhas, porque 2 elevado a n. Eu sei que eu tenho 4 linhas,
Eu sei que metade é verdadeiro e metade é falso na primeira coluna. Se eu utilizei dois verdadeiros e 2 falsos na primeira coluna, na segunda coluna vai ser sempre um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Neste caso, eu digo, Priscila bebe refrigerante ou suco, mas ela pode ter feito os dois. Então, se ela fez os dois, é verdade. Isso que eu afirmei. Se ela fez um dos dois, também é verdade. Olha, aqui ela fez um dos dois e aqui ela fez um dos dois. Agora, se ela não fez nenhum, então aquilo que eu afirmei é falso. Olha só, e já temos a resposta da tabela da disjunção. Apenas será falso quando todas as proposições forem falsas. Ok? Não muda. Essa é a tabela de sempre, da disjunção. Mas nós temos também a disjunção exclusiva. Eu digo, o Abner leu o livro. Eu vou chamar isso de P. Eu digo, o Abner assiste ao filme. Vou chamar isso de Q. O Abner não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu digo, ou o Abner lê o livro, ou assiste ao filme. Então é outro símbolozinho aqui, eu vou simbolizar dessa maneira. Eu quero saber qual é a tabela, quais as possibilidades de valores dessa proposição molecular. Essas duas colunas iniciais, como sempre, eu monto do mesmo jeito. Pode observar que em todos os casos essas iniciais são as mesmas. São feitas do mesmo modo. Então, se o Abner não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, significa que quando as duas coisas acontecem do mesmo modo, é falso. Então, não pode acontecer de o Abner ler o livro e assistir ao filme. Não pode ser verdade os dois. Então, isso aqui é falso. Agora, se ele faz só um desses dois, é verdadeiro, porque eu disse que ou ele fazia uma coisa ou ele fazia outra. Ele pode não fazer nenhum? Não pode não fazer nenhum. Então, não pode ser os dois falsos. Se os dois forem falsos, o resultado é falso. Mas por que não pode ser nenhum? Porque eu disse que ou ele faz uma coisa ou ele fazia outra. Não falei que ele poderia não fazer nada. Então, olha só, a tabela da disjunção exclusiva, sempre que os dois valores forem iguais, olha só, VV, FF. Sempre que os valores forem iguais, o resultado é falso. Essa é a tabela da disjunção exclusiva. Nunca muda. A tabela da implicação. Eu afirmo, Vinícius se esforça e chamo isso de P. Eu afirmo, Vinícius passa no vestibular e chamo isso de Q. E eu vou criar uma outra proposição, que é a proposição molecular, e digo, se Vinícius se esforça, então ele passa no vestibular. Isso é uma implicação e eu vou representar desse seguinte modo. P implica que. Eu quero saber os valores dessa proposição molecular. P implica que. Se eu afirmo que Vinícius se esforça, é verdade, e é verdade que ele passa no vestibular, então eu tenho que essa proposição é verdadeira, porque eu disse que se ele se esforçasse, ele ia passar no vestibular. Se eu digo que ele se esforçou, mas ele não passou no vestibular, isso é falso, porque eu disse que se ele se esforçasse, ele ia passar no vestibular. Se eu digo que ele não se esforçou, mas ele passou no vestibular, isso vai ser verdadeiro. Por quê? Eu não disse que ele ia passar no vestibular só se ele se esforçasse. Eu disse ao contrário, que se ele se esforçasse, ele ia passar. Mas aí, e no último caso, eu digo, ele não se esforçou e ele não passou. Continua sendo verdade aquilo que eu disse. Se ele se esforçasse, então ele ia passar no vestibular. Então, na tabela da implicação, nós temos o quê? Deixa eu apagar esse risquinho aqui. Na tabela da implicação, nós temos que só vai ser falso quando o primeiro valor for verdadeiro e o segundo valor for falso. Nos outros casos, sempre verdadeiro. Ok?
E a última tabela da equivalência. Eu digo, Carlos ganhar um presente é uma proposição que chamo de P. Carlos Eduardo tirar boas notas, vou chamar de Q. Agora eu digo, Carlos Eduardo ganha um presente se e somente se tirar boas notas. Eu estou dizendo que P vai acontecer só quando acontecer Q e Q vai acontecer só quando acontecer P. Eu vou dizer que P equivale a Q. Olha só, eu disse que uma coisa acontecia só junto com a outra. Então, se aqui os dois juntos aconteceram, então é verdade. Ó, se nenhum dos dois aconteceu, então isso é verdade. Porque se os dois acontecessem, ia ser verdade. Agora, se só um deles acontece, vai ser falso. Por quê? Porque eu disse que os dois iam acontecer juntos. Então, perceba que na tabela da equivalência, apenas vai ser verdadeiro quando os valores forem iguais. Olha só. Os dois valores iguais, os dois valores iguais. Então, assim, eu tenho essa tabela da equivalência, que também não muda, ok? E assim eu tenho todas as tabelas. Retomando, na tabela da negação, basta trocar os valores dados. Na tabela da conjunção, só vai ser verdadeiro quando todos os valores forem verdadeiros. Na tabela da disjunção, só vai ser falso quando todos os valores forem falsos. Na tabela da disjunção exclusiva, vai ser falso quando os valores forem iguais. Isso é o contrário da implicação. Desculpe, isso é o contrário da equivalência. Olha só, só vai ser verdadeiro quando os valores forem iguais. Então, aqui nós temos, olha só, uma contrária à outra, ok? Totalmente contrária. E da implicação, nós temos que só quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, é que o resultado será falso. A única possibilidade. E daí, apenas para dar um nome, sempre que nós olharmos para o resultado de uma tabela, a última coluna, e vermos que só aparece o V, só aparece o valor verdade, nós chamamos de tautologia. Se eu observo que lá na última coluna só aparece o valor falso, nós chamamos de contradição. E se eu vejo que aparecem V e F, nós chamamos de contingência, ok? E assim você entendeu como é que se constroem essas diferentes tabelas? As tabelas, na verdade, depois que você entendeu como elas são construídas, elas não mudam mais. Aprendeu, sabe como é, agora é utilizar essas tabelas. Construir a partir das proposições dadas e se utilizar dos valores para entender a relação entre as proposições a partir de tais valores, ok? Vamos então pensar um pouquinho com exercícios. Então, olha só, no exercício 1, construir a tabela verdade e dizer se é uma tautologia, contradição ou contingência. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as proposições aqui, que é P. Eu vou colocar tudo que aparece de atômico. Olha só, aparece um não P ali. Daí eu vou colocar aqui P implica que é a outra proposição, a primeira proposição molecular. E a última coluna é a própria proposição molecular que eu quero descobrir. Para montar a tabela sempre igual, VV, F, F. A segunda coluna, V, F, V, F. A terceira coluna é o não P, é simplesmente trocar o valor de P, que está aqui na primeira, ok? Então, trocando os valores, eu tenho aqui F, F, V, V. Então, só para marcar, eu relacionei essas duas colunas aqui, ok? Na seguinte, eu tenho que P implica que. Eu vou relacionar o que? Essas duas colunas aqui, P e Q. Quando que na tabela da implicação
eu tenho valor f só quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então, aqui eu tenho o valor f. Nas outras linhas, valor verdadeiro. Ok? E, por fim, o que eu vou colocar nessa coluna aqui? Eu vou colocar a relação, deixa eu marcar de azul aqui, entre essas duas colunas aqui. Essa e essa. Lembrando que eu estou com uma disjunção. Na disjunção, só vai ser falso quando os dois valores forem falsos. Então, em que linha eu tenho dois falsos nessas colunas marcadas no azul? Apenas nessa linha aqui. Então, apenas aqui será falso. As demais linhas será o verdadeiro. Daí é para dizer, é uma tautologia, contradição ou contingência? Tautologia, só verdade. Contradição, só F. Se aparecem os dois, então é contingência. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo exercício. Lembrando, então, a última coluna é essa proposição que eu quero encontrar. Eu tenho P, eu tenho Q. Tem algum negativo? Tenho o não P, tenho o não Q. Daí eu vou colocar essa aqui, P, E, Q. E vou colocar só esta aqui dentro. Não P, E, não Q. Para começar a tabela, sempre igual. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Segunda coluna. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. O não P é o contrário de P. Então, vai ficar falso. Eu olho lá para a coluna do P e troco os valores aqui. O não Q é o contrário de Q. Então, é só trocar a ordem lá. Lá era VF, VF. Aqui vai ser FV, FV. O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu começar a marcar com cores aqui. P e Q, eu vou fazer o quê? Olhar esses dois. É conjunção. Na conjunção, só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, se eu olhar naqueles dois marcados em amarelo, só na primeira linha eu tenho dois verdadeiros. Então, o restante é falso. Ok? Nessa outra coluna que eu vou marcar de verde aqui, eu vou relacionar o quê? O não P e o não Q. Estou relacionando esses dois aqui. É uma conjunção também, então só vai ser verdadeiro na linha em que os dois forem verdadeiros, que vai ser na última linha. Então, o restante, tudo falso. E daí sim, nessa última coluna, que eu vou marcar de azul aqui, eu vou relacionar o quê? P e Q implica não P, não Q. Quando que na tabela da implicação nós temos o valor falso? Só quando o primeiro for verdadeiro e o segundo falso. Em qual linha nós temos o primeiro verdadeiro e o segundo falso? Só na primeira linha. Então aqui é falso. As demais linhas, todas verdadeiras. É contingência, contradição ou tautologia? Aparecem os dois valores? Então é contingência. Ok? Próximo exercício. Nós temos apenas uma proposição atômica, que é T. A partir de T, nós temos o não T. E o que eu quero descobrir é isso aqui. T ou não T. Se eu tenho uma única proposição atômica, eu vou ter só duas linhas, porque é 2 elevado a n. Vai poder ser verdadeiro ou falso apenas. Se T segue essa sequência de valores, o não T basta trocar falso e verdadeiro. O que eu tenho aqui?
nessa última que eu busco aqui do resultado é um ou, é uma disjunção entre essa e essa. Quando que a disjunção é falsa? Só quando os dois valores forem falsos. Em qual dessas linhas os dois valores são falsos? Em nenhuma. Então, é só verdadeiro nas duas linhas. É contingência, contradição ou tautologia? Apareceu só V, é tautologia. Ok? Vamos para o próximo exercício. Aqui já fica mais simples, porque eu estou dando os valores de cada proposição. Estou dizendo como cada um vale, o que cada um vale. Se é V ou F. Então, basta substituir e fazer os cálculos a partir dos conectivos. Ok? Então, vamos lá. Eu sei que P é falso. Então, vou colocar aqui falso. E vou copiando o que mais aparece. S é falso. Aqui um ou. R é verdadeiro. S é falso. Aqui fechando os parênteses, acompanhando tudo novamente, né? Tenho equivalência. Tenho não. S é falso. E P é falso. Então, confira se você substituiu tudo corretamente. P é falso, implica S, que é falso, ou R, que é verdadeiro, e S, que é falso, equivale ao não S, que era falso, e o P, que é falso. Daí eu vou simplesmente calcular. Vamos lá. Aqui nós temos, deixa eu marcar de amarelinho, olha só. Aqui nós temos uma implicação. Quando que a implicação é falsa? Só se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso. Eu tenho isso? Não. Então aqui é verdadeiro ou. Aqui eu tenho uma conjunção. Só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então aqui é falso. Por quê? Porque um deles é falso. Fecho aqui. Continuo aqui. Eu tenho o que aqui? Uma conjunção. O não falso fica verdadeiro. E aqui o falso. Na próxima linha, vou mudar de cor para a gente ir enxergando passo a passo. Tem uma disjunção. Quando que a disjunção é falsa? Só se os dois forem falsos. Se não forem os dois, então isso aqui é verdadeiro. Copio aqui. Aqui eu tenho uma conjunção. Quando que a conjunção é verdadeira? Só se os dois forem verdadeiros. Então aqui é falso. E por fim, vamos voltar no vermelho aqui. Eu tenho uma equivalência. Na equivalência, só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, aqui é falso. Feito o exercício. Ok? Vamos para o próximo. Eu dei os mesmos valores, então eu vou simplesmente substituir. Então, copio tudo como está lá. Os parênteses, P é falso, ou que é verdadeiro, e R, que é verdadeiro, implica, parênteses, S é falso, e P é falso, daí equivale a R, que é verdadeiro, fecho, e que é verdadeiro, ou não S, que é falso. E fecho aqui. Daí eu vou resolver, vamos colocar agora em amarelo. Disjunção só é falso se os dois forem falsos. Então aqui é verdadeiro. E verdadeiro. Copiando aqui.
parênteses, conjunção. Só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, aqui é falso. Copio aqui, continuo. Disjunção. Mas ainda não é disjunção, temos um negativo lá, né? Então, vou copiar aqui, disjunção. O não F é verdadeiro. E continuo. Agora vamos no verde. Conjunção só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Implica, parênteses, equivalência só é verdadeiro se os dois forem iguais. Então é falso. E disjunção só é falso se os dois forem falsos. Então aqui é verdadeiro. Vamos para o roxo aqui. Copio aqui para resolver o último. Conjunção só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, uma implicação só é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então, resultado final. Opa, errei aqui, né? Então é falso. Vamos lá. Então, resultado final é falso. Falei uma coisa e escrevi outra, né? Se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, a implicação é falsa. E assim terminamos este exercício. E o próximo exercício, que é o último, fazer do mesmo modo. Então, vou começar aqui com o vermelho, só substituindo os valores. Copio, parênteses, P é falso, equivale a Q, que é verdadeiro, fecho, e, parênteses, R é verdadeiro, ou R é verdadeiro, implica S, que é falso, parênteses, e, parênteses, não S, então é não falso, ou, parênteses, R é verdadeiro, e, P é falso, fecha os parênteses, implica que é verdadeiro, e fecha os parênteses. Então, apenas para retomar, se a gente marcou tudo certinho. P é falso, equivale a Q, que é verdadeiro, e R, que é verdadeiro, ou R, que é verdadeiro, implica S, que é falso, parênteses, e não S, então não falso, ou R, E, P, R é verdadeiro, P é falso, fecha parênteses, implica que é verdadeiro. Ok, então agora vamos começar a resolver o problema. Vamos no amarelo, parênteses, aqui é uma equivalência, só é verdadeiro se os dois forem iguais. Então aqui é falso. Copia aqui. Olha só. Uma implicação só é falsa se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então isso aqui é falso. Resolvido ali. E. Copia. Não falso. Deixa eu apagar aqui. Não falso, eu sei que é verdadeiro. Ok? Ou uma conjunção. Conjunção só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então aqui é falso. Fecha parênteses. Implica verdadeiro. Ok até aí?
Ok. Só para ver se eu estou fechando direito os parênteses. Na verdade, eu acho que faltam parênteses. Faltam fechar aqui, né? Esse aqui, esse e isso, faltava esse aqui. Então, falta mais parênteses aqui. Só corrigindo aqui. Ok? Esse aqui. Então, aqui fecha mais um. Isso. Agora vamos de verde. F, E. Disjunção só é falso se os dois forem falsos. Então, isso aqui é verdadeiro. E. Disjunção só é falso se os dois forem falsos. Então, aquilo ali é verdadeiro. Copia aqui. Agora de azul. Conjunção só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Aqui, implicação só é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então, aqui é verdadeiro. E, por fim, uma conjunção só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, aqui, resultado final é falso. Entendido? E assim trabalhei com as tabelas verdade, fiz os exercícios. Espero que você tenha compreendido. Faça os exercícios, refaça, tente entender, vá devagar, retome novamente esses exercícios e faça calmamente no seu caderno, no seu papel aí, até você se habituar a entender exatamente como constrói essas tabelas, como se utiliza dessas tabelas dos diferentes conectivos lógicos, ok? Bons estudos e fica aí meu abraço. Tchau, tchau.